Maria Elizabeth, quando faço pão pela primeira vez, fica muito bom, mas na segunda, não. Por que será? Eu precisaria de mais informações. Se você estiver aqui comigo agora ao vivo, me dê um pouco mais de informações, porque assim, às vezes o que acontece? Você usou a mesma farinha? Você usou a mesma temperatura de água? A sua água, ela era filtrada, era fervida ou era água direto da torneira? Porque também, por mais que às vezes as pessoas acreditem que água é tudo igual, água não é tudo igual. A água da torneira, às vezes ela vem com excesso muito grande de cloro. E na panificação profissional a gente chama de água mole e água dura. Que quando tem muito cloro numa água, ela acaba deixando o seu pão um pouco mais pesado do que se fosse com uma água mineral, ou uma água filtrada, ou uma água fervida. Então, se você faz 2 pães, faz um pão na primeira vez e um pão na segunda vez, mas faz com métodos diferentes, usando marcas de farinhas diferentes, usando águas diferentes, você vai ter resultados diferentes sim. E o que eu sempre indico para que você consiga manter um padrão? Utilize e sempre modifique somente uma variável por vez. Se você vai fazer um pão hoje e um outro pão amanhã, usa a mesma farinha, o mesmo percentual de hidratação, mas usa águas diferentes para você saber se o seu pão se comporta de maneira diferente, tá? Não altera diversas variáveis de uma vez só, porque senão você não vai conseguir controlar o que mudou no teu pão. Se você vai lá e muda a temperatura de forno, farinha e água, você não sabe qual dessas etapas que foi a responsável pela alteração do seu resultado, tá bom? Vamos ver aqui, melhor colocar o recheio junto com a massa para inchar ou colocar o recheio depois de assado? Denise, eu tenho massas e massas. Tem pães específicos que são pães recheados mesmo, principalmente pães com fermento natural. Eu faço pães de tomate seco, pães com queijo, pães com azeitona. E aí o que eu faço? Eu coloco esse recheio na dobra. O que é na dobra? Digamos que aqui esteja a minha massa. E aí eu vou fazer a modelagem final para que o meu pão vá descansar. É neste momento onde eu vou inserir o meu recheio, tá? Que é onde eu vou saborizar essa massa. Agora, por exemplo, se eu vou fazer uma ciabatta de nozes, também vou colocar na dobra. Mas se eu quero uma ciabatta tradicional, sem nada na massa, para depois fazer um sanduíche lá na frente, aí eu vou cortar esse pão depois de assado, tá? Então, se de repente eu não respondi a pergunta como você queria, você pode me perguntar de novo, tá? Que daí eu vou mais a fundo. Cineide me perguntou qual momento eu posso inserir os grãos no pão integral, antes ou depois da sova? Quais os cuidados? Os grãos no pão integral, eu sempre coloco depois de que eu já desenvolvi o ponto de véu, depois da sova. Meu pão está pronto, está com a massa bem desenvolvida. É neste momento que eu vou colocar os grãos. E os grãos eu também tenho um cuidado diferente e eu gosto de passar por uma hidratação desses grãos. Porque eu hidratando esses grãos eu faço com que eles fiquem mais macios e não tentem roubar a umidade da massa que eu fiz anteriormente, que já está tudo bem equilibrado, tá? Então como que eu faço? A gente chama essa técnica de soaker. Essa técnica de soaker, se eu vou utilizar lá, digamos, 100 gramas de grãos dentro do meu pão, 40 gramas de água eu separo para hidratar esses grãos. E deixo hidratando ali 15 minutinhos, porque esses grãos vão puxar toda essa umidade, toda essa hidratação eles puxam. E quando sua massa está no ponto de véu bem desenvolvido, aí você vai só misturando, tá? É a melhor maneira de você colocar sem que o seu pão tenha esses grãos sendo sovados juntos e sendo rompido o glúten que você já desenvolveu, que também pode acontecer. E também sem os seus grãos tirarem a umidade de dentro da sua massa para que eles possam ficar melhores, tá? A Luciana me mandou como fazer pães fofinhos. Pães fofinhos. Existem diversas maneiras de você fazer o pão fofinho. Todos os seus pães que não tem a característica de ser um pão com casca grossa, você consegue trabalhar com que ele fique mais fofinho. Mas o que tende a deixar com que o seu pão fique ainda mais macio? Gorduras. As gorduras vão deixar o seu pão ainda mais macio. Eu não quero pôr uma gordura na minha massa. Você pode trabalhar com leite. Mas eu sou intolerante à lactose. Você consegue fazer um pão macio com água. Aí o que você vai ter que trabalhar? A temperatura que você vai tirar o seu pão lá do forno. Porque muitas vezes você acaba tendo um pão que fica ressecado, um pão que fica endurecido e que foi feito somente com água, farinha, água, sal e fermento.
Aí a pessoa fala, ah, ele ficou dessa forma porque ele passou do ponto lá no forno. Mas não significa que ele tenha passado Não, desculpa. Ele fica dessa forma porque ele não tem leite, porque ele não tem gordura. Não significa que seja por causa disso. Significa que ele passou da temperatura lá no forno, você perdeu a umidade. O que vai deixar o seu pão mais macio é você conseguir estruturar bem o glúten da sua massa, você desenvolver bem esse glúten para que ele consiga crescer, sem sem que tenha o escape de gás desse pão para fora do ambiente, tá? Então isso é extremamente importante, para que você consiga manter esse teu pão mais fofinho, mais macio. E digamos que você fez todos os cuidados no começo, todos os cuidados. Fiz meu pão fofinho, fiz o desenvolvimento do véu bonitinho, mas eu levei para o forno e eu medi a temperatura do meu pão e ele estava com 100 graus. Você deixou parte da umidade que deveria estar ali dentro do seu pão, você deixou lá no forno. Então você perdeu um processo de maciez que deveria estar ali, você perdeu, você deixou lá no forno, tá? Então não existe uma receita específica, existem diversas. Quando as pessoas às vezes falam do fazer pães fofinhos, depende, tá? Não é um pão específico, uma receita específica, é o jeito que você vai trabalhar esse pão, tá? Docelândia Tortas, consegui graças a você um pão maravilhoso, porém ele murcha depois que começa a esfriar. Isso pode ser forno muito quente. Você está medindo a temperatura do seu forno lá na hora que você está assando. O que acontece? Às vezes, a temperatura do seu forno, que ela está marcando ali na parte externa, não é equivalente à temperatura real que está dentro do seu forno. Por exemplo, eu tenho 3 fornos diferentes. O que acontece? Se eu coloco 180 graus nos 3, cada um tem uma temperatura real diferente lá dentro. E aí você só vai conseguir medir isso, mensurar isso de uma forma correta, se você tiver um termômetro de forno, um termômetro interno, para você mensurar e saber exatamente qual a temperatura real lá dentro. Porque se você coloca um pão para assar num forno muito quente, acima da temperatura de que ele precisa efetivamente, ele vai ter um choque térmico muito grande. E ele vai ter esse aspecto, às vezes ele fica até meio enrugado, ele não fica legal, tá? Ou também pode ser outro detalhe, pode ser a fermentação que você tenha de repente levado ao forno um pouquinho depois do processo de fermentação, do pico da fermentação, do momento que você deveria ter levado. Isso também pode acontecer. E como que você reconhece isso? Quando você aperta o seu pão, se você aperta, ele afunda e ele não volta mais, ele fica afundado com o aspecto de que realmente ele foi e não voltou mesmo, a tua fermentação passou um pouquinho do ponto. E ele não vai ter força o suficiente para dar um salto bonito de forno e ele vai ficar meio enrugadinho, meio murcho mesmo, tá? São detalhes pequenos, mas que fazem a diferença no seu resultado final, tá? Só o fato de não colocar farinha branca no pão, ele é considerado sem glúten? Não necessariamente, Cineide, porque assim, se você não coloca farinha branca, mas você usa farinha integral ou farinha de centeio, são farinhas que possuem glúten, que vão desenvolver o glúten, tá? Então, se você tem um processo de desenvolvimento do glúten dentro da sua massa, não importa se a farinha é branca, se é integral, se ela é de centeio, vai ter glúten sim, tá? Se você tem, por exemplo, ou você, alguém da sua família, algum cliente que seja celíaco, completamente intolerante ao glúten, essa pessoa não pode consumir nada que tenha glúten. Porém, se você tem alguma leve intolerância a esse glúten e de repente come algum tipo de pão e logo na sequência você sente um peso no estômago, um desconforto gástrico, isso pode ser pela fermentação muito acelerada. Isso acontece também. Às vezes você faz um processo de fermentação muito curto e o teu pão não tem tempo suficiente de passar pelo processo completo de fermentação. Então você não tem aquela digestibilidade completa que você poderia ter. E como que você consegue mudar isso? Aumentando o seu processo de fermentação. E você aumenta o seu processo de fermentação diminuindo a quantidade de fermento biológico, seco, fresco ou fermento natural que você vai colocar dentro da sua massa. Quanto menos fermento você colocar, e se utilizar também de geladeira para que você consiga retardar o processo de crescimento do seu pão, você consegue ter um maior sabor, maior digestibilidade desse pão. Então, quem é levemente intolerante, que tem somente um desconforto, sente uma diferença imensa, tá ok? Tempo exato de fermentação. Essa é uma pergunta muito boa. Muito boa por quê? Porque eu sempre falo que eu não sei.
Porque não existe um tempo certo, um tempo correto. Se eu falar para você, olha, deixa o seu pão fermentando por 1 hora e leve ao forno, eu vou estar mentindo para você. Porque se eu falar isso para você, o que isso significa? Significa que eu estou me equiparando em temperatura ambiente, me equiparando em temperatura de ingredientes, em quantidade de fermento. Então, cada receita que você vai fazer, você pode trabalhar a quantidade de fermento que você quiser. Digamos que você pensa assim, eu vou fazer esse pão hoje à noite para eu assar amanhã de manhã. Você pode? Com fermento biológico, seco, fresco? Pode. Pode com fermento natural? Pode também. Daí o que acontece? Existe um tempo certo de fermentação? Não, existe um tempo aproximado. Quem vai te dar essa resposta é a sua massa. Então você tem que ter sempre, você vai criando um tato com o passar do tempo, de você ir apertando a massa e vai verificando como ela vai te respondendo. Então quanto mais pão você fizer, mais consistência e conhecimento você vai absorvendo, você vai tendo. E isso é mão na massa mesmo. Então assim, posso fazer um pão para assar daqui 3 horas? Pode, vai dar certo? Vai. E o que eu tenho que fazer para que isso dê certo? Você tem que colocar uma quantidade de fermento que responda dessa forma. Qual a temperatura ambiente que você está? Quais são os ingredientes dessa receita? Porque se for uma massa mais doce, é um pão que naturalmente demora mais para crescer. Se for uma massa com menos gordura, menos açúcar, é um pão que vai te responder mais rápido. Então, esse tempo exato de fermentação, eu já recebo essa pergunta várias vezes, tá? Essa pergunta quem mandou foi a Eduarda. Eduarda, eu recebo e eu entendo que às vezes a gente fica meio angustiado, fala, meu Deus, eu não sei reconhecer. Então, como que você vai reconhecer se o seu pão está pronto para ser levado ao forno? Sempre a questão do tato. Apertou a massa, aperta ali, com a ponta do dedo, aperta. Afundou e voltou rapidinho, falta fermentar mais um pouco ali, tá? Apertou, ele afunda e volta devagarinho e fica uma leve marca ali, ele está no ponto para você levar ao forno. Se você apertou demais, apertou ali e ele afundou e não voltou mais, significa que ele passou do tempo de fermentação. Você vai jogar fora o seu pão? Claro que não. Mas o que vai acontecer? Vai ficar um pão que vai ficar com uma casquinha mais murcha, mas em sabor, ele não vai perder, vai perder super em sabor, não vai, tá? Só que para você poder entender o que acontece no seu pão, porque às vezes acontece um defeito, algo visualmente que você considera como um defeito, e você não sabe identificar o porquê. Então, se você sabe que os processos de tempo de fermentação não são padronizados, que vai depender de várias situações, você consegue começar a controlar e a conhecer a massa que você tem na sua mão, tá? Quais ingredientes que dá umidade ao pão? Umidade ao pão. Você consegue colocar as gorduras, que vão manter mais umidade no seu pão. A lecitina de soja, que ele é um emulsificante natural, e ele também é um emulsificante que vai te dar mais umidade, ele também é umectante. Os ovos são umectantes também. O açúcar, ele é hidrófilo. O que é ser hidrófilo? O açúcar, ele vai buscar a umidade do ambiente, a umidade de tudo que tiver por perto. Então, ele faz com que o seu pão seja um pão mais úmido, que mantenha uma umidade maior. E isso também é importante na hora de você saber a durabilidade do seu pão. Quanto mais ingredientes umectantes você tiver dentro da sua massa, menos vida útil o seu pão vai ter, porque se ele tem bastante umidade guardadinha ali, ele vai ter mais possibilidade de amorfar. Significa que você não pode deixar ele em temperatura ambiente? Pode, mas se você, por exemplo, for deixar 3 dias em uma temperatura ambiente de 40 graus, um pão com ovos, gordura, açúcar, eu não consigo garantir para você. Se você não tiver antimofo, se você não tiver melhoradores aí dentro, não tem como você garantir nem para o teu cliente que você consiga falar assim, ele vai durar uma semana. Então, sempre quando você for fazer um pão e se de repente for para sua casa ou for para vender, já fala, vamos cortar esse pão em fatias, vamos congelar esse pão para que a gente vá consumindo conforme a gente for realmente comendo, para não deixar em temperatura ambiente e você perder seus ingredientes, tá? Que você falou agora de soja, lecitina de soja. Lecitina de soja, ele é um emulsificante e ele é um umectante. Você vai encontrar ele tanto em grãozinhos amarelinhos, você encontra em celeiro, loja de produtos naturais. Eu não sei como que é o nome na cidade onde você mora, mas onde eu moro é loja de produtos naturais ou celeiros. Você vai encontrar, ou mercado municipal você encontra também. A lecitina de soja em grãos ou líquida. Aí fica a teu critério, você utilizar um ou outro.
Qual a quantidade de lecitina por quilo de farinha devo usar? Eu uso de 1 a 2%. Então, para cada quilo de farinha, de 10 a 20 gramas. Então, assim, para um pão que eu quero mais maciez. Para um panetone, ou um chocotone, que é uma massa que exige uma estrutura um pouco maior, uma estrutura um pouco mais trabalhada e que ele é uma massa muito delicada, depende da receita, depende do tempo que eu tenho, depende da temperatura ambiente, eu coloco até 30 gramas, 40 gramas, tá? Então a gente sempre tem que levar em consideração a temperatura que você tá aí, tá? Para que você consiga trabalhar. Se você tá num período muito quente, que teu pão vai ressecar muito rápido, que vai perder essa umidade por causa do calor, coloca um pouquinho mais de lecitina, tá? Você recomenda o uso de melhoradores de farinha. Vou falar sobre os melhoradores. Eles têm a parte boa e tem a parte ruim. Parte boa. Parte boa que o melhorador da farinha, ele vai entrar na tua farinha para poder corrigir o percentual de proteína que tem uma falha. Se você tem uma farinha aí na tua região que tem 9% de proteína e você não consegue fazer um pão com uma fermentação um pouco mais prolongada, se você colocar um melhorador de farinha ali dentro do seu pão, você vai melhorar esse percentual de proteína, vai conseguir trabalhar com uma fermentação um pouco mais longa. Só que pessoas que têm um paladar um pouquinho mais aguçado sentem esses pães com amargor. Eu sou uma delas. Quando eu como um pão que tem melhorador de farinha, eu sinto amargor. Tem gente que come, meu marido, por exemplo, come e não sente. Ele fala que pra ele tá tudo igual. Então, é uma regra? Não é uma regra. Mas se você vai trabalhar, por exemplo, para vender os seus pães e o melhorador de farinha vai fazer diferença no seu negócio, utiliza. Ele é sintético, né? Ele é algo quimicamente realizado, quimicamente feito. Mas, assim, vai dar um super mal-estar para a pessoa que vai comer? Não vai dar um super mal-estar. Mas vai te dar uma vida um pouquinho mais longa de fermentação. Você consegue trabalhar com essa farinha de uma maneira um pouco diferente. Se você quer trabalhar com os pães 100% artesanais, eu já indico que você não utilize. Mas eu quero trabalhar em larga escala? Trabalha, usa, não tem problema, tá? Não vai perder de vender por causa, às vezes, do melhorador de farinha, tá? Posso colocar uma vasilha com água no forno? Lu, eu não indico. E eu já acho que eu já mais ou menos entendi o que você quis dizer. Levo o pão para assar e levo uma forma com água para ir vaporizando o forno enquanto isso. Deve ser isso que você quis dizer. Eu já vi vários padeiros que trabalham dessa forma. Às vezes até enrolam panos e umedecem e levam junto para o forno. Mas, na verdade, a gente precisa do quê? Os pães precisam do quê? Eles precisam de um jato de umidade, principalmente pães rústicos, baguetes, ciabatas, pães franceses, que tem aquela casquinha mais craqueladinha, mais crocantezinha. Você precisa de um jato de umidade no começo do seu pão. E o começo são os primeiros 5, 10 segundos. Se você coloca uma forma com água dentro do seu forno e deixa ali assando por 15, 20, 30 minutos, você está jogando vapor o tempo inteiro em cima do seu pão. E às vezes isso pode ser um efeito negativo. Você pode interferir na umidade da massa que você fez. Você vai estar empurrando mais umidade para dentro de um pão que já está estruturado e que não tem necessidade. Então, assim, fica a seu critério, tá? Uma coisa que eu sempre falo, antes dos primeiros 15 minutos que você leva um pão pro forno, não abra esse forno, porque é o tempo de você estabilizar esse pão. Então tem padeiros que também fazem isso. Levam a forma, deixam esses primeiros 15 minutos, depois abrem e tiram a forma. Mas aí você ficou 15 minutos injetando vapor ali dentro do seu pão, que realmente não é necessário. Mas eu não tenho um forno profissional para poder vaporizar. Faz o que a gente consegue fazer em casa. Eu uso um frasquinho com spray e eu levo meu pão pro forno e eu umedeço as laterais do meu forno. Vou espirrando, borrifando água nas laterais do forno e fecho. Se você tem um forno elétrico que a resistência dele tá direto, aparente, não vai colocar vapor ali direto na resistência, que aí você pode ter problema no teu forno, pode queimar. Meu forno, ele fica estralando quando eu faço isso? Fica. É o mais indicado? Não, mas é o que tem pra hoje, né? E dá bom resultado, tá? Então, assim, fica a teu critério, você utilizar ou não, mas que você já esteja sabendo dos prós e dos contras, tá? Como é calculada a quantidade de antimofo? A quantidade de antimofo, Cineide, é geralmente 1% do peso da farinha. Então, cada quilo de farinha, você vai utilizar 10 gramas desse antimofo. Ele vai dar uma durabilidade um pouco maior para o seu pão, principalmente para os pães mais úmidos, tá? Você vai ter um tempo de prateleira em temperatura ambiente um pouco maior e vai evitar que se prolifere bactérias ali dentro. É algo quimicamente e sintético? É.
Mas aquilo que eu repito sempre, se você quer trabalhar com algo 100% artesanal, então você tem que entender que assim, você tem que vender aquilo como 100% artesanal e não dá para colocar coisas sintéticas ali dentro. Agora, se você quer vender pães, aí é uma outra conversa. Quer colocar antimofo no teu pão? Coloca, você vai dar uma vida útil um pouco maior. Mas já vai consciente que é algo químico, tá? Meu pão integral fica seco e duro depois de assar. O problema pode ser lá no final e não no começo. Se a sua massa, enquanto você fez o processo de sova, enquanto você estava preparando o seu pão, ficou uma massa macia, deu tudo certo, você fez uma modelagem, ele cresceu bonito e foi pro forno e saiu duro, pode ser que você, pode ser não, possivelmente é bem certo que você passou a temperatura dele lá no forno. Agora, se a sua massa estava meio endurecida, não estava uma massa super maleável para trabalhar, estava meio difícil para trabalhar, pode ter faltado água ali, porque uma massa mais ressecada, mais endurecida, ela vai te resultar num pão mais ressecado, mais endurecido também. Agora, se você leva uma massa que tá legal, que tá com uma consistência bonita pro forno, e você tira essa massa e ela esfria e vira uma pedrinha de dura, é porque você deixou passar de 96 graus lá no forno. É importante essa temperatura para que você possa controlar que fique ainda, que mantenha a umidade dentro da sua massa. Quanto mais umidade você manter dentro da sua massa, para que finalize a cocção sem cortar, que eu sei que essa é uma tentação muito grande, que as pessoas gostam de cortar o pão quentinho. Então eu indico assim, ó, espera o pão esfriar, deixa ele ficar bem friozinho, aquele vapor finalizar a cocção do seu pão. Aí você corta. Quer um pãozinho quente? Leva para a frigideira com uma manteiguinha, ou leva para a torradeira e come quentinho, mas come quentinho já com toda a finalização dele certinha, tá bom? Qual a quantidade ideal de gordura para quilos de farinha? Não tem uma quantidade ideal, Lu. Porque assim, por exemplo, tem pães como brioche. Tem o brioche parisiense, que é o clássico brioche, que você consegue colocar até 60% de gordura. Mas aí é uma técnica diferente para você fazer essa inserção. Brioche, a gente conhece vários brioches aqui no país, tá? A gente tem de 20, de 30, de 40, até de 60% de gordura. O que significa isso? Para cada quilo de farinha, você coloca de 200 gramas a 600 gramas de gordura. Ah, Andressa, mas você falou que não posso passar 60% de hidratação. Nos pães tradicionais, não. O brioche é um caso à parte, tá? O brioche, a característica dele é que você coma esse pão e ele praticamente se desmanche na sua boca. E para isso acontecer, você tem que ter um teor de gordura muito alto ali dentro. Então, o que você faz? Método de pré-fermentação, para que você fortaleça o fermento da sua massa, vai inserindo essa manteiga aos poucos e vai trabalhando com essa massa lentamente para que essa gordura vá entrando, essa farinha vá puxando essa gordura para dentro dela, tá? Então não existe um limite. O céu é o limite na panificação, a gente dá para testar um monte de coisa. No meu panetone, por exemplo, eu faço o teste. Tem dias que eu uso 15%, tem dias que eu uso 40% de gordura. Depende da época do ano. Eu vou trabalhando assim, tá muito frio, eu vou colocar um pouquinho mais de gordura para ver como que ele vai se comportar. Então, é tudo questão de maneira que você vai inserir. Se você pegar toda aquela manteiga de uma vez só e colocar dentro da massa, ela não vai puxar, vai virar uma meleca e você não vai conseguir fazer com que essa gordura incorpore no pão, tá? Essa temperatura de 96 graus seria a do pão, é isso? Isso mesmo. É a temperatura do pão, a temperatura interna do pão. É onde você vai colocar o termômetro de espeto, você vai colocar dentro do seu pão e você vai mensurar, você vai medir a temperatura que está ali dentro. Se passar de 96 graus, passou, já vai tirando do forno rapidinho. E não corta ele quentinho, deixa aquele vapor finalizar. Tá, a cocção dentro do seu pão. Porque se você corta, a primeira impressão que dá vai ser o quê? Muita gente já me falou isso, alunos meus presenciais me falaram assim, mas eu acabei de cortar o pão quente aqui, ó, prof, saiu e parece que tá cru. Acho que não assou o suficiente. Não é isso. É que se você tirou a 96 graus, tem uma alta carga de vapor ali dentro. Esse vapor, se você corta, ele vai sair. Ou você abriu uma saída para ele. Quando ele sai, ele faz tipo uma cocção daquela saída do pão. Aí dá uma impressão de pão ainda cru. Mas esse vapor ali dentro, ainda com o pão fechadinho, sem cortar, ele é importante para que você consiga controlar e consiga aumentar o tempo de vida dele também depois. E maciez também, tá? Porque às vezes quando eu tiro o pão caseiro do forno, ele fica enrugado.
temperatura do forno. Isso pode acontecer bastante. Temperatura do forno, às vezes a gente acha que a temperatura externa é a mesma que está lá dentro e não é. E às vezes um pão, principalmente pães doces, pães com excesso de gordura, se você coloca num forno muito alto, a temperatura muito alta, você dá um choque nele. Ele não precisa dessa temperatura muito alta. Aí o que acontece? Ele dá uma murchada, ele fica com um aspecto feio. Ou também pode ter passado da fermentação antes de ir para o forno, tá? A Aninha me mandou por que meu pão às vezes sai com os pontinhos do fermento seco que eu uso. Isso aqui é uma pergunta super legal, muito pertinente. Por quê? Porque o fermento biológico seco, ele existem dois, podem ser várias coisas, então eu vou começar do início. Fermento biológico seco, existe o fermento biológico seco e o fermento biológico instantâneo seco. O fermento biológico seco, ele vem desativado. Geralmente ele vem numa latinha. Geralmente, assim, eu vejo aqui na minha região bastante da Fleischmann, mas existem outras várias marcas pelo país, tá? Aí ele vem seco. Se você pegar aquele fermento e colocar direto na sua massa e começar os processos, ele não vai se ativar, porque ele tem uma capinha em volta dele para proteger, para que ele não se estrague, que ele não morra. Então, como que você ativa esse fermento? Você mistura esse fermento com um pouco de farinha, um pouco de água. Ah, o que é esse pouco de farinha e um pouco de água? Aí eu coloco ali, tipo, 0,1%. O que é isso? Se eu tenho 1 quilo de farinha, eu coloco lá 10 gramas de água, 10 gramas de farinha, ou 20 de água, 20 de farinha, para poder misturar com todo o fermento da receita e faço uma pastinha para ele dar uma acordada. Isso para o fermento biológico seco. Se o seu fermento biológico instantâneo seco está agindo dessa forma na sua massa, pode ser que ele já tenha morrido. E isso vai muito de como que você guarda o seu fermento. Se você, por exemplo, compra um fermento e aí você abre e deixa em temperatura ambiente enroladinho, vai lá e enrola a embalagem e coloca um grampinho em cima e coloca no armário da cozinha, você está acelerando o processo de morte dele. A partir do momento que você abre a embalagem do seu fermento, ele tem uma validade de 45 dias. Abriu, você tem que colocar num potinho que você consiga tampar de maneira hermética e leva para a geladeira, tá? Leva e deixa na geladeira. A partir desse momento que você abriu, ele vale por 45 dias. A validade da embalagem já era, tá? Já foi. Então, se você coloca e fica vários pontinhos de fermento, pode ser que o seu fermento esteja muito enfraquecido e já tenha morrido, então ele não vai ativar. Ele vai ficar ali, tá? Outra coisa que também pode ser uma massa com muita gordura e você colocou gordura junto com farinha, junto com a água, junto com o fermento, junto com tudo. E aí a farinha ficou meio que em volta desse fermento e aí ele impediu que o fermento entrasse em atividade, tá? Então, olha o processo que você está seguindo aí na sua casa para que você consiga identificar onde pode ser, qual dessas coisas que eu falei que pode ser o problema que está acontecendo aí, tá? O chocolate, a gordura é acrescentada por último no panetone também? Também é a última coisa que eu vou acrescentar, tá? E eu fico desenvolvendo a massa do panetone, do chocotone, o máximo possível até começar a colocar as gorduras, tá? Porque como tem uma carga alta de ovos também, e o ovo também tem um pouco de gordura natural, e ele é umectante, ele é emulsificante, então eu bato bem e eu vou misturando muito bem e vou aos poucos colocando a manteiga gradativamente, não coloco tudo de uma vez, tá? Eu coloco quando eu vejo que aquilo já começou a se incorporar na massa, eu vou colocando aos poucos, principalmente quando tem uma alta carga de gordura para você colocar na massa, tá? Lu, o forno influencia na maciez do pão? O ideal é assar em forno com pedra refratária? Depende do pão. Se você vai fazer um pão, por exemplo, um pão que a gente chama de pão caseiro, pão de leite, um pão de forma, você não precisa dessa pedra refratária, propriamente dito, para que você tenha um pão macio. Não precisa, tá? O que eu gosto dessas pedras refratárias é para trabalhar com pães que eu quero salto de forno. O que é isso? Uma pedra refratária, ela vai simular como se fosse um ferro. Isso aqui, ó, por exemplo, é a tampa da minha panela de ferro, tá? Uma pedra refratária, ela consegue armazenar um número grande de calor e quando você coloca o seu pão em cima, o que o pão faz? Ele dá um salto. Ele dá esse salto já porque ele levou um choque de calor. Então, ele consegue dar um salto mais bonito, tá? Agora, por exemplo, vai assar um pão no seu forno que tenha ventilação, por exemplo. Tem ventilador lá dentro do seu forno. Se você coloca um pão que você queira que abra uma pestana bonita, esse ventilador, ele vai caramelizar a sua pestana e vai ficar coladinha, ela não vai abrir,
tá? Então, a pedra refratária eu gosto para pizza também, acho super legal fazer pizza em pedra refratária, dá um resultado bem legal. Então, não precisa para todos. Algumas coisas é bem importante, outras coisas nem tanto. A pedra refratária é legal para ciabatta também, que é muito legal. É para pão pita, é legal, aqueles pães sírios, né? São muito legais, que ele dá um salto de forno bonito também. Aí são coisas mais específicas, tá? Pode trocar o óleo por banha refinada? Olha, eu gosto muito de banha. Eu acho assim, a banha que dá um resultado ótimo. Tem gente que não gosta do sabor, mas eu gosto até de derreter a gordura, a banha mesmo, no micro-ondas e colocar um pouco de limão, algumas gotas de limão ali dentro e volto para a geladeira para resfriar aquilo, para endurecer de novo. E aquilo eu pincelo nas minhas formas para poder colocar o meu pão descansar. Porque é uma gordura super natural. Só que é aquela coisa, se você vai atender um público que seja vegetariano, vegano, daí você não pode trabalhar dessa maneira, sei lá, né? Daí você tem que ver se você vai usar isso ou não. Mas eu gosto do resultado, acho super legal, gosto da banha na massa, dá um resultado tão bom quanto a manteiga. Eu adoro banha em pães, tá? Acho que deixa super, super legal mesmo. A Adriana mandou, por que falar a receita em percentual? Essa é uma pergunta que eu recebo bastante. Muita gente fala, André, se você fica complicando a receita e você vai lá e fala 10%, 50%, 100%. Porque quando a gente olha num olhar profissional, e isso é bom que você vai desenvolvendo, nem que você faça pão só para você, só para sua família. Se você olha uma receita em gramas, você tem que ficar pensando, mas será que a água que está ali é suficiente? Será que a soma de todos os ingredientes que vão hidratar no meu pão são suficientes? Quando você traduz isso para percentual, o percentual vai te mostrar de cara se a soma dos ingredientes hidratantes ultrapassa o que a tua farinha vai aguentar ou não. E o que é isso? A gente parte do princípio que uma farinha mais frágil vai suportar 60% de hidratação. Então, 60% de hidratação é a soma dos seus ingredientes hidratantes. Digamos que você tenha ovos, leite, água e óleo. A soma desses 4 ingredientes não pode ultrapassar 60% se você tem uma farinha delicada, se você tem uma farinha frágil. Enquanto você não conhece sua farinha, você tem que compreender quanto que ela vai aguentar. Só que se eu tenho todos esses percentuais em gramatura, eu tenho que ficar calculando um por um ali, falar, eu tenho lá 600 gramas de farinha, eu tenho 100 de água, tenho 200 de ovos, mas será que isso deu? Será que não deu? Entendeu? Por isso que quando a gente olha para uma receita em percentual, a gente já consegue corrigir. A gente olha para aquilo e fala assim, aqui tá errado, ali tá errado, vamos corrigir a hidratação, vamos aumentar, vamos diminuir, para que você consiga trabalhar. Fermento. Quando eu olho para uma receita de 1 quilo de farinha e vejo lá que tem na receita, e eu já peguei receita assim, que diz lá, 100 gramas de fermento biológico seco. Gente, é uma carga enorme de fermento, é 10% de fermento. Eu já peguei receita assim na internet, porque eu fico pesquisando para ver as coisas que tem por aí, para eu poder falar sobre isso com vocês também. Gente, fermento biológico seco, você não pode ultrapassar 2% do peso da sua farinha. Então, se eu olho para o percentual, eu já sei se está errado, se não está. Se você olha para a gramatura, você tem que calcular. Então, digamos que você pegue uma receita, então, que tenha 1 quilo de farinha, mas que vá 100 gramas de fermento biológico seco. Você já sabe que é muito, que você tem que diminuir. Então, você sabe que se não pode ser mais que 2%, você tem que ter 20 gramas de fermento biológico seco dentro da sua receita. E é assim que você vai começando a compreender os ajustes que você tem que fazer na sua receita. Se você não entender o contexto do percentual, você não consegue nem criar uma receita sua, própria. E isso é super legal. Quando você olha e fala assim, hoje eu vou criar uma receita minha, com a minha cara, com as minhas características, do jeito que eu gosto. Aí você consegue criar, se você entender essa questão do percentual. E se você tiver dúvida, de repente, da maneira que eu expliquei aqui não foi suficiente, eu tenho 2 vídeos que eu explico de maneiras diferentes do que eu expliquei aqui, lá no YouTube, tá? E você pode ir no link, aqui no Linktree/Pão Sem Segredo, que você vai encontrar um link direto para o YouTube, que você vai encontrar esses meus vídeos onde eu explico no passo a passo como você vai identificar e compreender essa fórmula do padeiro, tá? 50% de água para pão doce, tipo 1 quilo, ponho 5 colheres. Açúcar ou 7 manteiga. Bato com o bolo e não consigo saber se os ovos atrapalham ou molho mais, aí me perco na farinha. Assim, Denise, a água aí,
A manteiga e os ovos são ingredientes hidratantes da sua massa. Então, o que você tem que analisar? Você tem que analisar o peso disso. Se você vai usar 1 quilo de farinha, essa questão de colheres, eu entendo e eu vim de uma família que usou colheres a vida inteira. A minha avó fazia alguns pães maravilhosos e usava colher, usava xícara. Só que o que acontece? Ela errou muito até que ela conseguisse exatamente saber qual era a xícara do armário dela, qual era a colher do armário dela que dava certo. Mas até você chegar aí, você pode passar por esse processo de confusão. Então, qual é a análise que você tem que fazer aí? Se você vai usar 1 quilo de farinha, você não pode ultrapassar 600 gramas de ingredientes hidratantes. O que é isso, então? Dentro desses 600 gramas, você tem que colocar a tua água, os teus ovos e a tua manteiga, tá? Não pode ultrapassar. Ah, mas de repente você tem na sua mão uma farinha que tenha um potencial maior, que tem uma possibilidade de aguentar mais hidratação. Então você vai lá e coloca mais um pouquinho de água. Mas para isso você tem que fazer teste com a farinha que você tem aí na sua mão. Isso é importante, porque até você decifrar a farinha que você tem na sua mão, por isso que eu falo que método é muito mais importante do que só a receita. Porque eu posso te passar uma receita a qual eu testei na minha farinha, na farinha que eu tenho hábito de trabalhar. E de repente você vai lá e faz na sua casa e fala, deu errado, ela me passou a receita errada. E não é isso. Acontece que a tua farinha tem um comportamento diferente da minha. E isso isso muda totalmente o resultado final, tá? Então você não ultrapassa. Faz você pode fazer assim, ó, faz um teste. Para esse quilo de farinha, usa ali 300 gramas de água, usa 150 de ovo, 150 de manteiga, tá? 20% de fermento biológico seco ou 60%, desculpa não, 20% não, 20 gramas de fermento biológico seco ou 60 gramas de fermento biológico fresco. Se você quiser uma fermentação um pouquinho mais rápida. Se você tiver tempo para você estender um pouco mais a fermentação e dar um pouco mais de sabor para o seu pão, coloca aí 10 gramas de fermento biológico seco, que o teu pão vai ficar mais saboroso ainda, tá? Aí, se você fizer usar isso que eu te falei aqui agora, e você não conseguir chegar num pão macio, não tá fofinho, significa que a tua farinha tá pedindo mais água. Aí você vai corrigindo de 1 em 1%. O que é isso? Você vai colocando 10 gramas a mais 10 gramas, mais 10 gramas. Não esquece do sal, tá? Sal, sempre ele coloca 2% para ele poder controlar, porque o sal é um controlador da fermentação, tá bom? Ana, adoro receitas de pães em percentual. E eu também acostumei, realmente, Ana. Eu fico indo e vindo do percentual na gramatura, mas é importante explicar para que você que está aí me ouvindo entenda por que eu utilizo dessa forma, por que eu falo muito em percentual, em fórmula do padeiro, porque realmente isso é muito importante, tá? Lu, posso misturar banho, manteiga, óleo para pão colonial que leva só trigo, água, açúcar e gordura? Pode. São tipos de gordura diferentes que vão te dar gostos diferentes. Por exemplo, o óleo. Um pão com óleo, o óleo não tem potencial de deixar um rastro de sabor. Agora, se você for usar um azeite de oliva, o azeite de oliva ele já deixa um rastro maior de sabor, dependendo da quantidade que você vai colocar. A manteiga, eu sinto um finalzinho, um retrogosto de leite quando eu como um pão com manteiga. E a banha também dá um sabor legal. Eu gosto, dá pra fazer sim, tá? Só cuida daquela questão do percentual, pra você não ultrapassar. Quantos por cento de fermento biológico seco coloco na pizza? Na pizza que eu faço, Aires, na pizza que eu faço, eu coloco 0,5% de fermento biológico seco. O que é isso? Para cada quilo de farinha, eu uso 5 gramas de fermento biológico seco, porque eu gosto de fazer uma longa fermentação. Eu faço a massa de manhã para eu poder assar ela à noite e deixo ela crescendo e se desenvolvendo, tá? Que ela fica uma massa extremamente saborosa. Quanto mais tempo você der para sua massa crescer, mais sabor ela vai te dar também, tá? Muito legal saber o percentual, até para fazer a sua própria receita. Exatamente. É aí que mora o negócio. E hoje eu falei com uma aluna minha, que ela falou assim, eu criei um pão do meu jeito, com abóbora, que eu amo pão com abóbora. Gente, isso é muito legal, porque você consegue olhar para um ingrediente, por exemplo, aqui na minha região, eu criei um pão há um tempo atrás com erva mate e coco, porque a minha região, eu cresci tomando chimarrão, que não era chimarrão, que minha avó fazia com erva mate, uma mistura de erva com coco, e a gente tomava com leite quente. Para mim aquilo é infância. Então eu ficava pensando, como eu vou traduzir isso num pão? A partir do momento que você entende a construção de um pão, você faz o que você quer, você inventa. E ficou muito legal meu pão, tá?
Vamos ver aqui, Andressa, posso sempre substituir manteiga por azeite nas receitas? Alegria, você pode substituir, só que assim, a manteiga, ela vai te dar aquele retrogosto lático, né? E vai te dar uma maciez, uma umidade um pouco mais intensa do que o azeite de oliva sozinho, tá? Mas você pode substituir sim. E o azeite de oliva vai te dar um retrogosto diferente. Ele vai deixar aquele gostinho, aquele final um pouquinho mais ácido. Então eu gosto de brincar com os sabores. Depende da massa que eu vou fazer e qual é a ótica que eu tenho. Se eu vou fazer um pão mais adocicado, eu gosto de fazer com manteiga. Se eu vou fazer um pão, por exemplo, como uma focaccia, como uma ciabatta, uma pizza, eu gosto de azeite de oliva. Por exemplo, eu não gosto de colocar manteiga na massa da pizza, porque senão deixa ela fofa demais, macia e com aquele gostinho lático que pra pizza, pra mim, não combina. Então eu gosto bastante de colocar o azeite de oliva, tá? Andressa, se quiser adicionar carga na minha receita, por exemplo, purê de abóbora, beterraba, batata, é contado como ingrediente hidratante? É, porque assim, o que eu faço? Ou eu asso esses ingredientes, ou eu cozinho com casca para que não interfira demais. Então, eu faço um purê sempre com isso, com os tubérculos, eu vou lá e faço um purê, adiciono junto com a farinha e vou hidratando bem aos poucos e sempre pesando. Por quê? Porque um tubérculo que foi plantado numa época de seca, dá um resultado diferente de um tubérculo que foi plantado numa época de muita chuva. Então ele vai ser ou mais seco ou mais úmido. Então se você for lá e falar assim, eu sempre fiz com 200 gramas de água, digamos, tá? E você vai lá e coloca tudo de uma vez, pode ser que você perca o ponto da massa. Porque de repente aquela batata ou aquela abóbora tá diferente, tá? Então assim, dá pra fazer, conta como ingrediente hidratante também, só que ele não é somente um ingrediente hidratante, tá? Mas deixa a sua água para você ir colocando aos poucos, para você não perder a mão. Poderia passar a fórmula para calcular a quantidade de ingredientes para pão. Ó, Lu, lá no meu YouTube, eu tenho explicação da fórmula do padeiro, onde eu explico assim, não pode ultrapassar esse percentual de hidratação, não pode ultrapassar esse percentual de sal, e explico por quê. Para que você consiga olhar e falar assim, olha, aqui tem sal de mais, aqui tem sal de menos. Porque se você tem, por exemplo, uma receita com sal de menos, o que é sal de menos? Se eu tenho uma receita com 1 quilo de farinha e eu coloco 10 gramas de sal, eu tenho menos sal, então eu perco um pouco o controle da minha fermentação. Eu deixo a minha fermentação mais livre, meu pão vai crescer mais rápido, tá? E aí o sal com 2%, você consegue controlar a tua fermentação de uma maneira mais equilibrada. Você consegue ter mais controle sobre aquilo, tá? Então é importante que você compreenda o que você vai colocar ali, tá? Vamos aqui, ó. Como precificar da forma correta? Gente, isso é uma pergunta ótima, que é uma pergunta e é uma dúvida de muitas pessoas, né? Eu já ouvi bastante gente falando assim, você pega o seu custo, o custo que você tem, e aí muitas vezes eu falo, de onde você tirou esse custo? Primeiro, que o custo que você tem com o teu ingrediente, com o seu produto, você tem que fazer uma ficha técnica. Uma ficha técnica, eu já ouvi bastante gente falando assim, é chato fazer, mas é a partir da ficha técnica que você consegue ter o controle real do teu custo com insumo. A partir do teu custo com insumo, você vai mensurar os seus outros custos que você não enxerga. Que são custos com gás, com luz, com água, com detergente para você lavar a louça que você sujou, com produto de limpeza para você limpar o ambiente que você utilizou. Lembre-se que você tem que calcular a sua hora de trabalho aí também. Quanto tempo você leva para fazer aquele preparo? Tá? Quanto tempo você levou para você se deslocar da sua casa até o supermercado para você mensurar esse valor? O combustível que você gastou, tudo isso tem que ser levado em conta. A partir de todas essas considerações, você mensura o seu preço de venda, mas aí, beleza, cheguei num preço X de venda. Aí você vai pesquisar o seu mercado. O seu mercado, ele está dentro desse valor? Não está? E se estiver muito fora do valor, por que ele está tão fora? Você não consegue, de repente, um outro fornecedor que consiga te entregar com um valor um pouco mais baixo? Tudo isso deve ser levado em consideração. Porque se você coloca tudo na ponta do lápis, que tem que ser feito, e coloca um preço de venda, mas o seu produto não vende porque você está muito fora do mercado, isso faz com que você perca a venda. Mas, então você tem que se balizar pelo mercado. O mercado também é um balizador, mas ele não pode ser o único que vai definir o seu preço de venda lá no final. Tá? Porque se você fala assim, eu somei tudo isso, e se eu vender pelo preço que o meu concorrente está vendendo, eu saio no prejuízo, venda pelo preço que você definiu. Por quê? Porque você sabe quais são os produtos que você está utilizando. E muitas vezes o teu vizinho está usando uma pré-mistura que é muito mais barata. E aí o preço de venda dele vai ser sempre mais barato.
tá? O tempo de trabalhar com uma pré-mistura é diferente do tempo de trabalhar com um pão artesanal, tudo bonitinho. E aí você tem que fazer o quê? Valorizar o teu produto artesanal, valorizar o teu trabalho, tá? Não adianta ir lá colocar qualquer preço. Então, a base de um bom preço de venda é uma boa ficha técnica preenchida, tá? E se vocês quiserem, vou até deixar depois uma pesquisa aqui, se vocês quiserem, eu até posso trabalhar com uma aula explicando o que é ficha técnica, como se preenche uma ficha técnica, porque isso é extremamente importante e isso se trabalha muito no mercado gastronômico como um planejamento de cardápio. Para você planejar o cardápio e ter certeza que aquilo é real e ele vale para você colocar no mercado, você tem que ter controle do que você está colocando. Às vezes você tem uma ideia super legal de um pão super máximo, mas o preço dele é lá nas alturas. Aí você sabe que você não vai vender, ou de repente o teu concorrente está com preço metade do teu, alguma coisa acontece ali, é na ficha técnica que você vai matar essas objeções, tá? Que você vai conseguir entender o que está acontecendo. Posso fazer pães com levain e congelar crus? Pode e não pode. Agora você vai entender por quê. Pode se você tiver um ultracongelador. Não importa se são pães somente com levain, se são pães com fermento biológico também, porque o fermento em si, ele não vai fazer tanta diferença nesse caso. A diferença maior é a estrutura do seu pão. Se você vai levar o seu pão cru para um congelador que vai congelando bem aos poucos, você enche esse pão de cristais de gelo. E os cristais de gelo são mini faquinhas que vão desestabilizando o glúten da sua massa e vão cortando aquela estrutura. Então, depois, quando você vai descongelar, aquele pão desaba. Agora, se você tem um ultracongelador que congela em segundos ou em menos de um minuto, você consegue fazer esse congelamento sem que crie esses cristais de gelo. Então, você pode, desde que você tenha um ultracongelador que é o olho da cara, tá? O ultracongelador pequenininho, a última vez que eu fui olhar o preço, estava R$8.000. Então, assim, é caro. Se você for trabalhar com uma larga escala de produção, vale a pena, senão não vale, tá? Quando sei que o levain está pronto para ser usado? É uma pergunta bem interessante. O que acontece? Às vezes você tem um levain lá na sua geladeira que está abandonado e você vai, tira ele da geladeira e você alimenta. E você acha que apenas uma alimentação e que ele dobre de volume já é o suficiente para que você consiga utilizar. Mas ele dobra de volume, está terminando de dobrar de volume e aí ele começa a ficar côncavo, começa a afundar e parece que faz assim, esse movimento aqui e começa a descer. Ele não tem força nem para se segurar, nem para se estruturar. Então, se você colocar um fermento como esse dentro de uma massa de pão, seu pão vai ficar pesado, vai ficar um pão não muito legal. Então, você tem que começar a reconhecer qual é o levain que você tem na sua mão. Se você acha que você tem um levain que está fraco, você tem que fazer várias alimentações até que você dê alimento suficiente para que esse levain que ele consiga trabalhar. O que é isso, trabalhar? Eu alimento o meu fermento e eu gosto do meu fermento, eu consigo ter resultados melhores com os meus pães, quando eu alimento 2 ou 3 vezes antes de fazer os meus pães, e ele quase 3 ou 4 vezes do volume inicial, ele aumenta. Então, se eu tenho lá um tantinho assim, ele vem pra cá, assim, ó. Ele fica assim, não tem tempo. Aí a pessoa fala, quantas horas vai demorar para acontecer isso? Não tem horas. É o comportamento dele. Às vezes, de repente, tá no inverno, e se eu te falo assim, demora 5 horas, mas no inverno e no verão tem comportamento diferente. Então, a partir do momento que você começa a lidar com o seu levain no dia a dia, você começa a compreender como ele vai te responder. E você vai entender que se ele subiu, se ele dobrou, e ele ficou côncavo, já terminou de dobrar e começou a afundar, ele tá frágil demais, tá? Se ele se estabilizar, manter essa estabilidade por um período longo, e você perceber que você mexe, balança nele e ele não cai, não se desmonta, é um fermento que tá mais forte. Então isso, eu não tenho nem como falar assim, sem ter certeza de qual é o fermento que você tem, como você começou o seu fermento, porque cada fermento e cada ambiente reage de uma maneira diferente, tá? Como fazer bolos com fermento natural? Que eu sempre falo assim, alimenta o seu levain e ao invés de você descartar aquilo que você não vai utilizar, porque a gente vai lá, tira uma isca para alimentar o nosso levain e descarta o restante. Essa é a teoria. Mas você pode reservar esse teórico descarte e fazer bolos. Mas as pessoas às vezes acham que o fermento natural vai fazer com que o seu bolo cresça. Ele vai entrar na sua massa para te dar sabor e uma taxa nutricional um pouco maior. Mas ele não vai ser o responsável pelo crescimento do seu bolo. Eu também coloco fermento químico nessa massa de bolo. Então, o que eu faço? Pego aquele descarte e misturo com um pouco de farinha, um pouco de água e misturo bem e deixo ele
dar uma relaxada, ficar mais líquido. A hora que ele estiver mais líquido, eu vou utilizar na minha massa de bolo, tá? Ou faço waffles, ou faço panqueca, fica bem legal. Mas não dá para tirar essa isca e já colocar para usar, tá? Você tem que tirar essa isca, dar uma alimentadinha ali com parte da receita de panqueca, parte da receita de waffles ou de bolo, coloca ali dentro, dá uma misturadinha e deixa ele ficar mais fluido, senão ele vai estar com pedaços no meio e aí fica ruim seu bolo, fica pesado, tá? Ele vai aumentar a taxa nutricional do seu bolo mesmo, tá? O miolo denso do meu pão tem a ver com levain fraco? Tem sim. Porque assim, ó, levain fraco, ele não vai suportar, não vai conseguir fazer com que o teu pão cresça. Porque o pão, eu sempre penso assim, ele é como se fosse um levain gigante. Você vai dar um tanto de fermento, para esse tanto de fermento, um monte de alimento. Mais farinha, mais água, mais outros ingredientes, independente da receita que você for fazer. E você vai pedir para esse fermento que ele tenha o potencial de dobrar o volume disso, de fazer com que ele cresça, que ele tenha leveza. Se ele não tiver força suficiente, ele vai até chegar num pico, aí ele começa a ficar desestruturado, você assa aquele pão, por fora ele tá lindo, você vai cortar, parece que dá para matar uma pessoa. E realmente é o levain fraco mesmo, tá? Gente, muito obrigada por estarem aqui comigo e volto a repetir que lá no Linktree/Pão Sem Segredo, você encontra um lugar para você conseguir se cadastrar e entrar para minha lista VIP. O que é essa lista VIP? É onde você vai receber os e-mails que eu mando com os links do YouTube para as lives de quinta-feira. Porque quem está cadastrado comigo vai receber esse link para participar dessas lives de quinta-feira. Eu faço essa live no YouTube e só que aí eu preciso criar um link lá no YouTube, que o YouTube é cheio de negócio, né? Então eu crio um link e esse link eu consigo dividir com quem eu tenho contato. Eu não consigo abrir assim, tipo, para todo mundo, porque eu não tenho como encontrar um por um de vocês. Então quem tá lá no meu e-mail recebe automaticamente esse e-mail com esse link. Ou se você não está no meu e-mail e também não quer entrar, você pode entrar no Telegram. O grupo do Telegram também você vai encontrar um botãozinho para você entrar direto para esse grupo, que é Linktree/Pão Sem Segredo. Você clica lá que você vai direto para o Telegram e na quinta-feira eu vou mandar o link onde eu vou fazer essa transmissão ao vivo com uma aula. Eu vou definir dentro do que a gente conversou hoje quais foram os assuntos mais pertinentes e aí a gente conversa sobre isso na live de quinta. Obrigada por quem esteve aqui comigo, por quem participou. Um abraço para vocês, até mais!